No ar, mais um episódio do Mulheres de Atenas. E hoje eu já vou direto para minha convidada, que é a Andresa Ishikawa. Andresa. Andresa, conta um pouco de você. Como que foi o início da sua carreira? Eu sei que você fez uma transição aí, você era funcionária pública, né? Sim, bom. Vamos lá. Sou educadora financeira, sou especialista em finanças comportamentais, mas diferente do que muitas pessoas acreditam, minha paixão pelas finanças não nasceu dos números. Nasceu justamente porque eu me senti passada para trás por um gerente bancário. Aí que eu comecei a estudar de finanças de modo geral. Mas assim, você sofreu algum tipo de discriminação por ser mulher e trabalhar com finanças? Não, na verdade não. Na verdade, quando eu comecei a me interessar por finanças, eu tinha acabado de comprar um apartamento. E assim, quando a gente compra um apartamento, a gente acha que tá sabendo das coisas. É, né? Porque eles mostram lá um monte de planilha e coisa e tal. E a verdade é que eu não entendia nada daquilo lá. Só assinei documentação. E aí, a partir disso, eu comecei a estudar, porque eu vi que as coisas não estavam exatamente do jeito que me passaram. Tipo autodidata mesmo. Você foi Exatamente. estudar porque você passou por um... Por um problema. E aí, eu comecei a estudar finanças. Nessa época, eu era funcionária pública. E comecei a estudar finanças pessoais. E quando eu comecei a estudar finanças pessoais, algo me chamou muita atenção. Que eu percebi que a maior parte dos problemas financeiros não aconteciam por conta dos números em si, mas sim por conta das decisões financeiras. E as nossas decisões financeiras perpassam pelo quê? Pela questão da psicologia. Então, a minha paixão pelas finanças nasceu de psicologia e estudos de economia. Então, foi aí que eu aliei o melhor dos dois mundos. Comecei a estudar, comecei a fazer cursos, comecei a me especializar, de fato, em finanças comportamentais. E aí, em 2021, passei por um período bem difícil, quando o meu pai, a gente foi diagnosticado com câncer. E aí, nesse momento, eu percebi que eu precisava de mais flexibilidade de tempo, liberdade geográfica, para poder acompanhá-lo no tratamento. E nesse momento, eu comecei a fazer minha transição de carreira. E começou a dar tão certo, eu comecei a atender clientes, com os cursos que eu tinha, né? Me tornei consultora credenciada. E aí, eu tomei a decisão muito importante da minha vida, que foi de exonerar do meu cargo público. E desde então, já atendo mais mulheres, né? Mas já atendi casais, homens, de modo geral. Tenho clientes no Brasil, já tem em alguns países também, Japão, Portugal, Inglaterra. E aqui estamos. E o seu trabalho é mais online mesmo, né? É mais online. Isso que eu acho bacana, assim, da questão da internet, porque nos conecta com pessoas do mundo inteiro. E eu posso levar esse trabalho para pessoas de diversos lugares do mundo. A gente mesmo se conheceu agora, né? Exatamente, era tudo online. Deixa eu te perguntar uma coisa, uma curiosidade minha, tá? Sim. Quando você começou a trabalhar com gestão financeira, é assim que a gente fala, né? Trabalhar com dinheiro, vai. Sim. E vocês já perceberam que hoje o assunto é dinheiro, né? Então, a gente vai falar de dinheiro, vai falar sobre os problemas que as mulheres enfrentam, né? Porque o nosso foco aqui vai ser mais para as mulheres, porque a Andresa também trabalha para todos né, as famílias, mas o foco dela somos nós, as mulheres. E a gente vai falar sobre o dinheiro, e eu queria saber, aproveitando isso, esse assunto, saber quando você começou, se você sofreu algum tipo de discriminação por ser mulher. Não digo discriminação, nunca sofri uma discriminação em si, mas as pessoas sempre olham com outro olhar, porque quando a gente fala de dinheiro, o que é mais cultural, de modo geral? Que os homens trabalhem com os números, porque existe aquela questão, o homem ele é mais racional, ele é mais metódico, a mulher é o quê? Ela é conhecida pelo lado o quê? Emocional. E aí que se diferencia a parte do meu trabalho, porque eu acredito que dinheiro é emocional. Sim. E aí, também tem um pouco, a sociedade subjuga a mulher, né? Diminui a mulher. Com certeza. Para os homens, para justamente ficar mais cômodo, né? Você não precisa ficar mostrando para sua mulher quanto que você ganha, quanto que você gasta. Vai que acontece alguma coisa. Então, eu percebo muito isso no meu trabalho e eu queria saber no seu também. Como que você já chegou a conversar com alguma mulher que não queria mais passar por essa humilhação, né? De, não, deixa comigo, você cuida de outras coisas e eu cuido das finanças, mas ela queria até
mudar esse jogo, queria estar mais a par do que está acontecendo, porque esse que é o correto, né, gente? A gente não tá aqui para julgar ninguém, né, Andresa? Mas a Sim. gente tá aqui para ajudar, né? Sim. Que vocês abram o olho. Então, assim, me fala um pouco disso. A mulher que participa da organização financeira da família, quais os benefícios disso? São vários benefícios, né? Primeiramente, quando a mulher ela participa da organização financeira da família, ela tem voz. Porque que nem você falou inicialmente, sim, eu atendi muitas mulheres que elas chegam até se sentindo culpadas, frustradas, justamente de pensar assim, puxa, eu ganho meu dinheiro, mas eu não consigo administrar junto com meu marido. É como assim, o marido, ele ganha e ele, por ele ser o racional da casa, ele sabe como administrar, ele sabe como direcionar. E a mulher sente que não. E essa barreira é feita de propósito pelo homem. De certa forma, sim, de algumas formas, sim. Porque é cultural no nosso país, querendo ou não. A gente aprende desde criança, né? Que o homem é mais da matemática, a mulher é mais do português. Não é mais ou menos isso? Até as áreas, né, que as pessoas vão se formar. O homem vai mais para engenharia, a mulher vai mais para onde? Vai para psicologia, vai para a parte de áreas de humanas, de biológicas. Culturalmente, a gente vive uma sociedade assim. Então, como desde pequeno se ouve que a mulher ela não tem essa capacidade, ela cresce imaginando que realmente ela não tem. Beleza, legal. Tá tudo bem, exatamente. Tem alguém para fazer para mim. Só que exatamente. Aí que mora o perigo. Você tá muito suscetível a levar uma rasteira, sim, porque é o que mais a gente vê, né? Não é que a gente tá querendo falar, mas não é. Acontece bastante porque a mulher, ela acaba perdendo a autonomia, certo? Então, é muito comum, você deve ter casos assim também que acontece por aí, que, por exemplo, num processo de divórcio, né, que a gente diz que só conhece a outra pessoa num processo de separação, né, mais ou menos isso. E no processo de divórcio, se a mulher, ela não teve conhecimento, ela não participou das decisões financeiras ao longo do casamento, é a parte que vai mais sofrer. Porque nesse processo de separação, o homem, ele sabe certinho, né, o que ele fez, para onde que ele colocou o dinheiro, quais as decisões que ele tomou. A mulher, não. Então, ela, com essa perda da autonomia que ela teve ao longo desse processo, ela vai se sentir muito mais perdida. Então, até para ela recomeçar uma nova vida, vai ser muito mais difícil. Porque ela não vai saber nem o que fazer com o próprio dinheiro dela. E às vezes começar do zero, porque Exatamente. Ela foi enganada, não sabe quanto tem. Às vezes ela tem até uma conta conjunta, né, Andresa? Mas ela não tem... Ela não participa das decisões. Não tem o aplicativo, não participa de nada. O marido também faz questão de que ela não participe. Infelizmente acontece. Tanto é que eu tive um caso de uma mulher que foi bem no começo da minha carreira, inclusive, que ela entrou em contato justamente porque ela estava passando um momento muito difícil no casamento dela. E uma das coisas que ela sentia muita falta era de falar sobre o dinheiro com o esposo. Porque ela sentia assim, puxa, eu trabalho tanto quanto meu marido, mas por que eu não consigo saber o que está acontecendo com o meu dinheiro aqui? Essa mulher foi consciente. Exatamente. E está além da média. Exatamente. Mas ela passou por um processo bem difícil para chegar nessa consciência. Sim. Porque a maior parte das mulheres, elas não tomam essa consciência de que ela está num período ruim, que ela está num processo ruim. Vai colocando a sujeira debaixo do tapete para não tocar naquele assunto. Exatamente. Com o marido, não ter briga. Porque quer levar o casamento. Quer levar o casamento. Quer levar o casamento adiante. Mas também levar o casamento assim, você sendo... subjugada, submissa. E prejudicada, né? Porque o patrimônio é seu também. É seu também, exatamente. E a gente tem aquela... porque eu não trabalho, ele que trabalha, ele que coloca o dinheiro dentro de casa. Gente, não tem essa. Você trabalha, o seu trabalho é invisível. Sei lá, daqui uns 50, 100 anos não vai ser mais, porque eu acredito que isso vai mudar, porque é muito desproporcional, né? A mulher trabalha, a mulher administra, muitas mulheres não trabalham, mas trabalham, né? Até a gente fala... É o trabalho off, que ninguém vê, mas que faz toda a diferença. É a invisibilidade, né? Que Exatamente. A gente tem. E aquela que trabalha em jornada dupla, tripla, porque trabalha pelo cônjuge, né? Porque o cônjuge já trabalha fora, e ela também trabalha fora, ela também tem dupla jornada. E, assim, o patrimônio é construído
por ambos. Exato, são pelos dois. Né? Não tem Exatamente. essa. Então, por isso que tem que abrir o olho. A gente tá aqui, meninas, para abrir o olho de vocês. Porque a gente ouve muitas histórias. Não é que a gente tira da cartola, né, Andresa? Não, exatamente. Tem muitas, muitas histórias. Justamente por quê? Porque a mulher, ela sente que ela não tem capacidade de cuidar do dinheiro dela. E ela automaticamente passa essa responsabilidade para o marido. E quando a mulher não entende o que está acontecendo com o dinheiro da casa, pode ser que o marido esteja fazendo algumas coisas ali, que a gente chama até de traição financeira, né? Então, fazendo algumas coisas com o patrimônio da família. E que isso, com certeza, vai prejudicá-la no futuro. E você deve saber, que existe um artigo, um assunto tratado na Lei Maria da Penha, que é justamente a violência patrimonial, que é essa que você mencionou. Então, tem sim a violência psicológica, a violência física, a sexual e a patrimonial. Com certeza. Né? Porque você vai desfavorecer aquela mulher até ela. Você quis tanto que ela não desse certo, que realmente o casamento vai acabar e ela vai ter que começar do zero. Exatamente. E até tocando sobre essa questão da Lei Maria da Penha, é muito importante falar que tem muitas mulheres que, justamente por fazer muito mais esse trabalho interno, por exemplo, acaba não trabalhando fora, mas ela cuida dos filhos, cuida da casa, tem todo um trabalho que ela faz por trás para que esse marido consiga, né, chegar onde ele está chegando, crescer no trabalho dele. E essa mulher, quando ela se vê no momento que o casamento não está dando mais certo, muitas vezes ela acaba ficando nesse casamento, mesmo se sentindo humilhada, subjugada e tudo mais, justamente por conta da dependência financeira. Acho que é um dos maiores problemas, Esse gente. é um dos maiores problemas, com certeza. Esse é o foco, né? É o início de todo o problema. Você ser dependente financeiramente de um homem, porque daí... Né? Salvo esses casos que a gente ouve falar, que a gente faz, eu até já elaborei alguns contratos, né? A gente chama de pré-nupcial, que aí você coloca que a mulher tem o salário dela, em caso de divórcio ela vai receber não sei quantos, né, um valor, assim, a gente fixa, não sei quanto tempo até ela se recolocar no mercado de trabalho, o que eu acho isso excelente, mas pouquíssimas pessoas, 1%, acho que da população, deveria ser mais divulgado isso, né? Com certeza. Porque realmente... Eu não entendo, né? Tudo bem, é histórico, renderia aqui mais um podcast. Com certeza. Mas é revoltante, né, gente? E passa por todas as esferas, na verdade. A gente não está falando só de uma classe em específica. Vai das pessoas mais pobres até as mais ricas. Então, essa questão da dependência financeira sim. é em todas as esferas. Não Isso que é tem preocupante. todas as classes sociais. Exatamente. Andresa, me fala uma coisa. Dinheiro traz felicidade? Então, aí que tá. Essa pergunta, quando alguém faz essa pergunta para você, a maior parte das pessoas, elas ficam até um pouco receosas. Por quê? Porque quando a pessoa fala assim, se eu disser que traz felicidade, puxa, pode ser que as pessoas achem que eu sou gananciosa, que eu só penso em dinheiro. Mas será que é isso mesmo? Na verdade, há alguns estudos científicos que mostram que dinheiro traz sim felicidade. E por quê? Assim, primeiramente, o que é felicidade? Felicidade é algo que é multifatorial. Então, não dá para falar que só um quesito traz felicidade. Mas não dá para negar que o dinheiro, ele traz o quê? Ele traz conforto, ele traz segurança. Então, se ele traz esses itens para a vida de uma pessoa, com certeza ele traz mais felicidade. Então, vamos pensar aqui num exemplo. Em duas mães. Se eu tenho uma mãe que ela não tem uma condição financeira suficiente para dar uma escola boa para o filho, para comprar comida de qualidade para essa criança, será que essa mãe ela vai ser mais feliz que a outra, que ela tem uma condição financeira que pode proporcionar tudo isso para o seu filho? Com certeza não. A mãe que tem a condição financeira melhor, ela vai ter mais felicidade nesse quesito. Mas não dá para falar que a felicidade só depende da questão financeira. Existe sim, né, a questão da questão de relações, do profissional, da saúde mental, claro que faz muito sentido,
Mas sim, o dinheiro traz felicidade porque ele abrange, ele me traz muito mais qualidade de vida e isso é um dos quesitos de felicidade. Te dá liberdade, né? Te dá liberdade de escolha. Dinheiro é liberdade, então. Exatamente. Eu acho que dinheiro é liberdade de escolha. Você pode escolher o que você pode fazer a partir de agora. Eu quero ter mais qualidade de vida, eu quero ter mais conforto, eu quero ter mais saúde, eu quero trazer bem-estar para as pessoas que eu amo. Então, isso é uma parte da felicidade. E o que você acha, assim, que impede muito as pessoas de ter mais dinheiro, de poupar mais? O Brasil, acho que está num ranking ruim disso, né? De pensar no amanhã. As pessoas vão lá, compram, né? Eu mereço, eu trabalho tanto, né? Exatamente. Aqui no Brasil, a gente tem mais de 85% da população endividada. Então, isso já diz bastante de como anda a educação financeira aqui no país. Mas, vamos lá. Educação financeira é um tema que é muito recente, na verdade. Ele é algo muito recente. Ele está se propagando agora nos últimos anos, até por conta da internet. Sim. Mas é algo que a gente não tem ainda nas escolas. Até tem, mas de uma forma ainda muito rasa, que a gente fala sobre educação financeira. Verdade, né? Devia ter uma matéria só para isso, né? Teria Tem que algumas ter. coisas, mas muito assim. É muito raso ainda. Até porque quem educa, que são os nossos professores, eles também não tiveram isso. Então, a gente tem que fazer um trabalho de que, antes de trazer isso para as nossas crianças, a gente tem que levar isso para quem? Para quem ensina, que são os nossos professores. Mas os nossos professores não têm isso. Tanto é que uma das classes também mais endividadas é quem? É o funcionário público. São os professores. Por quê? Porque eles têm acesso fácil ao crédito consignado. E juros baixos. Juros baixos que não são tão baixos assim. É uma ilusão, né? É uma ilusão. Uma ilusão. No longo prazo acaba sendo caro. E é difícil você quebrar a cabeça da pessoa e falar para ela reservar, porque é melhor para ela, ela vai. Por onde que você vai? Qual o caminho que você segue? Você falou para mim que usa muito da psicologia, da psicanálise também, acredito eu, para fazer a gente parar de querer usar só o nosso narciso, né? O nosso ego, né? Que nem eu sou advogada. Quero ter um carrão, uma marca assim assada, porque as pessoas precisam ver que eu sou uma mulher de sucesso, que eu escolhi a profissão certa. Não é bem por aí, né? Então, como que? O que acontece? Bom, dinheiro, querendo ou não, ele é símbolo de poder. Poder, status. De status, certo? Então, o que muita gente associa é que quanto mais dinheiro eu tenho, mais poder eu tenho. Então, eu tenho que mostrar isso para as pessoas. Certo. Associado isso, a gente também vive no mundo de aparências. Total. Então, parece assim, que a vida do outro parece que sempre tá maravilhosa. Sabe aquela história assim, a grama do vizinho sempre é mais verde? Sim. E a gente vive muito isso, até por conta da internet. No Instagram, todo mundo tem uma vida perfeita. No Facebook, todo mundo tem uma vida perfeita. Mas o CPF sujo. Exatamente. Mas será que isso, de fato, é a felicidade daquela pessoa? O que há por trás de tudo aquilo? Só que isso, ao mesmo tempo, ele gera o desejo. Porque quando você vê pessoas vivendo isso, você olha para a tua própria vida, porque nós, seres humanos, somos assim, né? A gente sempre se compara com outras pessoas. E a gente vê o outro e fala assim, puxa, eu também quero isso. Só que, se ela quer aquilo que o outro está vivendo, mas sem entender se aquilo é felicidade para ela, ela acaba caindo numa grande enrascada. Por isso que eu costumo dizer que a jornada financeira é também um processo de autoconhecimento. Porque nem sempre o que o outro está vivendo, o que o outro quer, é felicidade para você. Então, vamos supor, se você vê que o outro lá está com um carrão importado, né? Está vivendo aquela vida de riqueza, será que para você aquilo é importante? Ou não. Às vezes tem pessoas que, para ela não importa ter o melhor carro do ano, nem nada disso. Às vezes ela quer viajar. Para ela viajar é mais importante. Então, a gestão financeira tem que começar, você se autoconhecer. O que você vai te agradar e vai te fazer realmente uma pessoa mais feliz, mais... Exatamente. Assim, o primeiro olhar é para dentro. A gente faz uma inversão. Ao invés de olhar para fora, eu preciso começar a olhar para dentro. Porque senão a gente fica tão nesse ciclo de que, puxa, tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo conseguindo coisas, e eu só tô olhando pro olhar do outro. E eu tô esquecendo de olhar o que é importante para mim. Então, antes de tudo, a jornada financeira tem que começar com essa questão do autoconhecimento. E aí você começa a descobrir coisas não tão agradáveis sobre você.
Sim, Eu todo acho, mundo né? tem, né? Todo mundo, não. mundo tem. Você que eu falo, Sim, você, sim, claro, todo os mundo. nossos Todo mundo ouvintes. tem as sombras. Aí você começa a abrir as caixinhas e descobrir, por exemplo, uma escassez quando você era pequeno. Com certeza. Aí você vai vendo e descobrindo, e aí, com esse autoconhecimento, a coisa começa a andar. Exatamente. Porque, assim, muito do que como a gente age, como a gente se comporta hoje, com certeza é consequência do quê? De muita coisa que a gente viveu lá no passado, da nossa ambiência, né? Que é o que temos à nossa volta, dos nossos amigos, dos nossos familiares. Então, a gente precisa, assim, olhar para dentro para entender por que a gente está se comportando daquela maneira, que muitas vezes pode ser um comportamento ruim. Pode ser um comportamento que está levando a gente, por exemplo, a um descontrole financeiro, que é muito comum, por exemplo, nos casos que eu atendo. Então, muita gente que chega para mim que tem um descontrole financeiro, elas chegam justamente porque elas têm muitas questões enraigadas aqui dentro, de coisas que elas precisam resolver internamente, primeiro, antes da gente olhar para um planejamento. Então, por isso que eu sempre aconselho a maior parte dos meus clientes, né? Gente, vamos andar junto. Faça terapia, eu acho que terapia é uma forma excelente de você também conseguir alcançar o autoconhecimento, certo? E junto com a jornada financeira. Então, a gente alia o melhor dos mundos para alcançar o melhor dos resultados. E não é para ficar rico, né? Ninguém tá falando isso, Não. né? É para você se organizar, pensar no amanhã, olhar para frente, né? Usar o dinheiro para o seu benefício e com mais inteligência, porque às vezes você pode fazer um passeio muito mais agradável que não vai gastar nada, Exatamente, né? exatamente. E você não vai gastar, mas vai ser mais agradável do que aquele lugar que você ficou, sei lá, nem tão à vontade assim. É, porque assim, o que acontece quando a gente fala dessa questão financeira, as pessoas acham que se elas tiverem a melhor das coisas, eu quero ter algo de marca, quero ir no melhor lugar, isso vai me fazer feliz. Olha o meu relógio Olha o meu aqui, relógio, Rolex. olha minhas roupas de Já marca. coloca assim a camisa pra cima, já deixa o Rolex com fundo verde brilhando para as pessoas verem. Exatamente. Eu nem sabia que tinha Rolex com fundo verde. Eu também, eu tô Eu acho descobrindo lindo. agora. Eu achei tão lindo. Assim, eu acho lindo, mas, pra... Quanto que tá um Rolex? Acho que tem Rolex de 700 mil, 1 milhão, né? Tem de vários preços. E aí que tá. Será que isso vai fazer felicidade pra todo mundo? É instantâneo, né? Também. Eu Mesmo para as pessoas. Pra mim não faria. Por que eu vou fazer com um Rolex de 700 mil reais? Então, né? Ai, a gente... Então, assim, a falta da educação financeira que faz a gente falhar, né? Olha, a educação financeira, ela faz parte. Mas eu costumo dizer que uma pessoa que não tenha educação financeira, mas que ela tenha, ao longo da vida, trabalhado a questão do autoconhecimento e a questão do controle emocional, ela tem mais propensão de ter sucesso financeiro do que uma pessoa que tem educação financeira em si. Sabe por quê? Então, é um outro tipo de educação financeira, Exatamente. meio que autodidata, assim, a pessoa. Sabe por quê? Porque, assim, o que impacta a vida financeira de uma pessoa? São as decisões. São as decisões financeiras. E muitas vezes você só tem educação financeira, eu digo assim, do conhecimento em si. O conhecimento, ele ajuda, mas ele não muda comportamento. Se existir uma pessoa que está num momento ruim, que está passando num, sei lá, algum processo ruim na vida dela, e ela tiver com descontrole emocional, ela, por mais conhecimento que ela tenha sobre a parte financeira, que ela saiba quais são os melhores investimentos que existem, como que ela pode alavancar o patrimônio dela, essa pessoa com descontrole emocional, com certeza, vai cair num problema financeiro muito maior do que uma pessoa que às vezes não tem zero conhecimento de investimento, mas que tem bom controle emocional. É verdade. Então, eu acho que primeiro é o controle emocional, a vida que a pessoa teve, os exemplos que ela teve, e aí complementa a educação financeira didaticamente falando. Assim. Exatamente. Por isso, assim, que, por exemplo, os meus clientes, as pessoas que eu atendo, a gente faz um processo, faz um atendimento de aliar as duas coisas. Por isso que nunca é só um planejamento, nunca é só uma planilha. Até porque eu digo que planilha é apenas uma ferramenta. Tem gente fica até chato, né? Tem gente que não trabalha com planilha. Não precisa. O que ela precisa? Ela precisa entender
o que está levando a tomar aquelas decisões financeiras. Porque eu digo que o nosso cérebro, ele toma vários caminhos. E ele toma alguns atalhos, principalmente nos momentos que a gente não está conseguindo raciocinar muito bem. E a mulher, principalmente, ela entra nessa questão. Porque a maior parte das mulheres, elas se sentem sobrecarregadas. Sabe a síndrome da Mulher Maravilha? Que ela tem que fazer tudo ao mesmo tempo? Tem que ser a mulher mãe, tem que ser a melhor esposa, a melhor profissional. Se culpa, né? Se culpa. Então, essa mulher, ela não tem energia suficiente para pensar como tomar as melhores decisões financeiras. E aí, nesse momento, que ela acaba caindo numa armadilha em relação à própria vida dela. Sim. E com relação a essa coisa que a gente tem com dinheiro também, que dinheiro é uma coisa suja, ou que dinheiro é uma coisa que, ai, não vamos falar de dinheiro, porque falou de dinheiro, já dá uma... É do ganancioso, né? Imagina falar de dinheiro. Falar de dinheiro, que nem o contrato de namoro, que a gente fala que é super importante fazer, porque é uma linha muito tênue entre a união estável e o namoro. Então, hoje em dia, as pessoas estão dormindo muito um na casa do outro. Então, para você dizer que você tem uma união estável comigo, é muito mais fácil. Você tá ali, todo dia com a pessoa, tomando café da manhã, almoçando, jantando. Às vezes os dois trabalham juntos, home office, um num quarto, outro no outro. Mas eu quero deixar bem claro que o que eu tenho com você é um namoro. Porque depois eu vou ter que partilhar tudo que eu... Tudo isso. Né? Ou você já fala, não, vamos ter uma união estável, vamos nos casar e vamos construir juntos. Falar de dinheiro não deveria ser ruim, como as pessoas, a maioria, pelo menos, das pessoas acham, né? Mas isso é um tabu, falar de dinheiro. Total. A gente tem um tabu em relação ao dinheiro. Tanto é, o que mais acontece? Você vê pessoas, por exemplo, são melhores amigas. Elas falam de tudo da vida delas uma pra outra. Mas não falam quanto que a outra ganha. Ixi, tem uma outra. E casamento também. O casamento que mais tem. Eu falo, sabe quando seu marido ganha? Não tenho a menor ideia. Nunca falamos sobre isso. Gente, como que pode? Não falar de Você dinheiro. não saber quanto que seu marido ganha. Isso não é casamento. A pessoa fica constrangida pra falar isso pra mim. Mas eu preciso perguntar. Então, porque aí eu descubro muita coisa com relação a isso. Porque aí eu vou descobrir que a mulher, simplesmente, ela não tinha gestão financeira, não sabe nem quanto o marido ganha. Mas em casamento isso é bem comum. Porque justamente pelo dinheiro ser um tabu, eles dividem a casa, dividem a cama, dividem a criação dos filhos. Mas não, imagina falar o quanto que o outro ganha. É como se fosse um pecado falar sobre isso. E lê do engano, né? Porque até o FGTS que você tem, que lá todo mês que cai na sua conta, se você tá casado, metade é do seu marido, metade é da sua mulher. Exatamente. E sabe que essa é uma das principais causas do desalinhamento entre o casal. É, que a gente tava falando, Exatamente. Por quê? Porque se você entra num casamento, você tem que fazer uma partilha de tudo. É uma partilha de vida, é uma sociedade. Sim. Se você, nessa sociedade, você não consegue compilar os dados financeiros, que querendo ou não, é o que direciona, é o que faz com que você tome as decisões financeiras dentro do teu casamento, do teu relacionamento, como que vai ficar? Nossa. Não fica, né? Não fica. E aí a gente vê todos os problemas, as consequências nas separações, né? A mulher, como eu disse, começar do zero. Exatamente. Porque ela não vai, se ela não teve, se ela não fez questão de saber do que era dela, ela nem sabe que é dela, né? Tem mulher que fala, mas como que eu vou falar que é metade meu? O que vão pensar de mim, né? Porque o dinheiro é sujo. E porque como que eu vou brigar por dinheiro? Mas não, te colocaram nessa situação, você com a sua permissão, né? Que você também não se colocou. Sem julgamentos aqui também. Isso é uma coisa que dá para reverter, por isso que a gente tá aqui. Sim, com certeza. Para mostrar para vocês que isso é reversível em qualquer fase, pode ser até num divórcio. Porque antes tarde do que nunca, né, Andressa? Com certeza. E essa questão do dinheiro ser sujo, que nem você comentou, as pessoas sentem vergonha de falar assim, eu tô nesse processo por conta do dinheiro. Gente, mas é um direito seu. Se é um direito seu, você sim, né? Tem que brigar, tem que ver o que tá acontecendo. Mas como as pessoas acham assim, mas se eu brigar por causa de dinheiro, o que as pessoas vão pensar? E não é brigar, né? Você tá ali lado a lado. Pelo teu direito. Né? Você vai... Eu acho que os relacionamentos que são bem resolvidos nessa parte financeira,
eles até são mais duradouros, né? Porque Com você fica certeza. muito mais cúmplice um do outro. Enriquecer junto. Olha isso, gente, que legal. Enriquecer junto. Não é bacana isso? Exatamente. Porque você tem o mesmo objetivo que o seu marido tem o mesmo objetivo que você. Me lembrou agora um caso que eu atendi, um cara super legal. Conversava, uma pessoa assim, bem comunicativa. Aí ele foi difícil eu, né, saber por que ele tinha me chamado pra gente conversar, enfim. Aí ele falou que tava com problema no casamento, porque ele não queria, ele não acha justo, mesmo ele sabendo que tem lei. Eu sei, doutora, que tem lei, que é tudo metade dela. Eu amo aquela mulher, sou louco por ela, a gente se dá bem em todos os aspectos, só que eu não concordo que eu tenho que dividir as coisas com ela. Olha só, Nossa, que loucura. eles nem tinham motivos para separar. A única questão é que ele não queria dividir. Ele não queria, então ele empatava a vida dele, né? Ele ficava neurótico, porque ele não podia comprar nada. Se ele guardasse, ia ter que dividir com ela. Ele vivia num martírio. Numa prisão. Numa prisão. E não deixava os sentimentos. Então, vamos supor, você vai atender uma pessoa dessa. Você tem que entender o que levou aquele cara. Até essas motivações. Gente, porque é muito grave. Você vai viver capaz que vai divorciar, porque a mulher não vai aguentar essa quem que neurose. aguenta? Imagina no dia a dia, acho que ele não deixava nem ela acender as luzes da casa, ou sei lá, abrir a geladeira, porque gasta energia. Mas ele perdeu a oportunidade de compartilhar a vida com uma pessoa que ele ama. Exatamente. E ele não tinha como. Eu fui lá na história do direito, expliquei pra ele por que tem essa lei. Vamos tentar. Você vai tentando, né? Tem gente que não tem paciência. Eu sou super paciente e até gosto. Pra trazer o conhecimento, né, pra ele. Isso, porque, né, a gente fala, tem aula de biologia na escola. Por que tem aula de biologia na escola? Porque a gente vai usar biologia, ciências, a vida toda, né? E aí eu fui perguntando, fui questionando ele e tal, mas eu não sou psicóloga, né? É difícil pra mim também. Então, é uma coisa que você fica triste ali, né? Tinha outro que era uma moça, que ela me procurou, e o marido era compulsivo por gastar. E eles tinham um apartamento pequeno, até não era nem muito grande, tinham 5 Alexas, acho. Tudo que o marido comprou. Ele chegava lá, quando surgiu a Alexa, né? Não faz tanto tempo assim. Ele comprou um pra sala, depois um pra cada quarto. Ela falava, mas pra quê? Fora as outras coisas, né? Esse é um exemplo que ficou, que eu guardei na minha mente. E aí ela começou a falar que ele fez um empréstimo sem necessidade, sem ela saber. Aí eu falei, você assinou? Assinei, mas eu não sabia, tal. Pô, se você sabe que você tem um marido que não é bom e que tem algum problema, né? Ele não aceitava também quando ela ia conversar com ele. Ele não aceitava que ele tinha algum problema. E olha que ela foi super, né? Tem homem que quando vê uma mulher assim, ou já sai fora, ou não faz nada pra ajudar. Coloca mais pra baixo ainda. Ela não. Ela tentou, ela quis ir junto, tudo, mas ele não arredou o pé. Sabe? E o que aconteceu? O patrimônio dela também ela se prejudicou por conta das dívidas que aí ela foi descobrindo. Um monte de coisa depois. Descobrindo e foi vendo. Ele não falava nada pra ela. Mas a dívida o que é? Em benefício da família. Ou seja, para ela conseguir sair fora dessas dívidas, não sei o que ela vai dar muito trabalho. Vai, porque nesse caso, ela disse que não sabia, mas ao mesmo tempo ela assinou. Então, de certa forma, ela sabia, ela poderia não saber qual o tamanho do buraco. Algumas ela não assinou, mas pensa comigo. Até você provar para o juiz, como que você vai provar para o juiz que aquele dinheiro não foi em prol da família? É muito difícil, são provas dificílimas. Então, aí a gente tem 2 comportamentos que são totalmente disfuncionais, mas que dependem do quê? Dependem muito de uma questão intrínseca. Porque, provavelmente, o primeiro caso que você falou, do cara que não quer dividir nada com a esposa, por mais que amasse ela, ele deve ter passado por alguma experiência muito ruim, que ele incutiu nele a questão da desconfiança.
Total, certo? muito. E também da escassez. Da escassez. E o segundo caso, esse comportamento disfuncional, é a questão da acumulação. Geralmente, quando as pessoas têm essa questão de comprar, comprar, comprar de forma impulsiva e compulsiva, né, chegando na questão da compulsão, é porque em algum momento da vida passou por algum tipo de escassez. O medo da falta, né? Que escassez nada mais é que o medo de faltar algo. Então, ela acaba comprando de uma forma disfuncional por conta disso. Sabia que aqui no Brasil, quem viveu a época do Collor, né? Que são mais os nossos pais, nossos avós, que foi um momento muito difícil ali da questão da poupança, Confiscaram. confisco da poupança. Foi nesse momento que a gente criou alguns hábitos por conta disso, que é a questão até da compra do mês. É mesmo, né? Foi. Que coisa, Justamente é por verdade. isso. Nos outros países, você pode perceber, a maior parte dos outros países, eles fazem compras de forma semanal. É. Aqui no Brasil, a gente tem uma questão histórica de fazer compras mensais. Justamente porque, como os nossos pais, nossos avós viveram a questão do confisco da poupança, aquele medo de faltar dinheiro, aquele medo dos preços estarem aumentando de uma forma... De um dia pro outro. De um dia para o outro, exatamente. Você não ter nenhuma segurança em relação à questão dos preços. O que se habituou naquele momento? A fazer compras, acumular o máximo possível de compras no mês, porque eu não sei se no dia seguinte eu vou conseguir comprar. E mesmo quem não viveu isso de fato, que somos nós, né? A gente viveu, eu era criança ainda, né? Mas a gente não viveu de fato aquilo, não viveu aquele medo como os nossos pais, a gente ainda faz as compras do mês. E surgiu ali, eu não Surgiu sabia. ali, exatamente. É diferente dos outros países. Então, vê que existem muitas questões que são históricas, que a gente repete um comportamento, Sim. mesmo sem saber. Então, muito provavelmente também, quando a pessoa tem comportamentos disfuncionais ao longo da vida, que são relacionados à questão financeira, muito provavelmente, em algum momento da vida, ela passou por algum tipo de situação, ela vivenciou aquilo, seja na família, seja com os amigos, em algum momento que fez com que ela entendesse que se comportar daquela forma era o melhor caminho. Entendi. E me fala um caso que você foi mais difícil, mais desafiador pra você, assim. Teve alguma coisa, assim, que você fala, nossa, foi difícil, foi, ó... Suei. Suou. Suei, olha, eu já tive vários casos, mas teve um caso em específico que eu atendi uma mulher que ela tinha uma questão de compras impulsivas e até compulsivas de uma forma extremamente exagerada. E aí, quando a gente vai estudando aquilo, ela sabia que aquilo estava fazendo mal para ela, para a família dela. E conforme a gente foi estudando aquilo lá com ela, uma questão pegou muito, que era justamente ela não se sentir amada pelo esposo. Ela não sentia que o marido dela estava ali tendo o papel de esposo, de marido, de companheiro. Às vezes, até quando ela era criança, uma rejeição. Com certeza, ela vinha com uma rejeição realmente paterna, não teve o pai. Você vê que é tudo, né? A psicologia sempre entra na questão financeira. Aí o marido começou, ou ela achava, ou ele rejeitava mesmo. Exatamente. Então, para a gente chegar nesse ponto de entender qual era o ponto de inflexão que estava fazendo ela tomar esses comportamentos, foi bem difícil, porque ela também tinha uma certa resistência de entender o porquê que isso estava acontecendo. Ela sabia que ela queria melhorar, mas ela não sabia por onde. Então, esse é um dos casos, né? A gente tem diversos, mas esse foi um caso assim, que foi difícil na parte psicológica para atender ela. E teve um outro caso que foi bem difícil também, que foi realmente... Eu sempre falo de casais, né? Sempre ela acaba entrando na parte de casal. É, porque é uma sociedade o que casamento. É uma sociedade. A maior parte das mulheres que elas entram, assim, foi em um momento... ou ela não está mais casada, ou foi mais casada, mas que a história do casamento influenciou na parte financeira dela. Então, nesse outro caso também que eu atendi uma mulher, ela também tinha uma parte psicológica bem complicada, assim, justamente porque ela não se sentia capaz de realizar as coisas e que ela também sentiu que o patrimônio dela estava sendo dilapidado pela questão do esposo. Acho que é muito parecido até com alguns casos aí seus, né? Só que ela, assim, ela não era dependente financeira dele, porque ela trabalhava. Mas ela sentia que ela não conseguiria gerir o dinheiro dela, né? Não só na questão do planejamento financeiro, mas na parte psicológica, por conta que o marido, de certa forma, incutiu nela que ela não tinha essa capacidade.
Ah, isso deve acontecer muito, né? Direto. Porque a mulher, ela pode tudo, são mitos, né? Que a gente Exatamente. ouve, mas... Ah, eu vou me separar, como é que vai ser? Eu não vou conseguir, eu vou passar fome, meus filhos vão passar fome, a gente não vai conseguir pagar os boletos. É o E medo. a maioria me fala que, além da paz, né? Porque como que você vai conseguir seguir a tua vida com um relacionamento que não está bom? Terminando esse relacionamento, não tem muito segredo, né? Assim, lógico, falar é Falar é fácil. fácil. Mas assim, quando você tem um problema, você tem que resolver. Aí você resolve o problema. E aí você acha que depois, como que vai ser depois daquilo, né? Exatamente. E a maioria fala que progrediu. Ficou mais próspera a vida da pessoa. Por quê? Porque ela conseguiu ter liberdade de escolha, ela conseguiu decidir o que fazer com o dinheiro dela. Porque até então ela não estava conseguindo. Só que existe uma ponte, né? Até um gap, assim, para você sair desse estado de que, puxa, eu não tenho essa consciência, eu sei que eu preciso melhorar, mas não sei por onde, e tomar a decisão da mudança. Essa é a principal lacuna que faz com que as pessoas façam o quê? Elas paralisem. Então, elas preferem ficar naquele mundinho, mesmo sabendo que aquilo não está fazendo bem para elas. Elas preferem ficar nessa situação porque é confortável para o cérebro, confortável para a gente, assim, no sentido de não tá legal, mas eu não preciso muito pensar sobre essa ação porque eu já estou acomodada com isso. Eu já sei que é assim mesmo, eu já sei como agir. Já me incomoda, ainda vou ficar falando. Exatamente. Para tomar uma decisão e chegar numa situação que ela não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, você tirar uma pessoa dessa situação de paralisia para a situação de que ela tomou uma ação e mudou, essa é a parte mais difícil em um processo financeiro. E acho que em todos os outros processos, né? Porque a pessoa sabe o que ela precisa fazer. Mas o que vai motivar ela de fato a agir? Vai dar muito trabalho. Exatamente. E assim, eu gosto muito de neurociência, né? Então, assim, o nosso cérebro, ele sempre está acostumado a pensar, a querer ficar quietinho, acomodado. Ele não quer ter trabalho. Não quer ter trabalho. Então, por mais que esteja numa situação que você sabe que não tá legal, se você já sabe como que é aquele ambiente, o cérebro pensa assim, vou ficar aqui quietinho, tá gostoso aqui, não precisa mudar. Agora, para você agir, fazer algo diferente, você vai ter que se comportar de uma forma diferente, vai ter que aprender coisas diferentes. Isso vai fazer o quê? Com que o teu cérebro tenha que trabalhar. Ele não quer isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com o quê? Com algumas pegadinhas que o nosso cérebro traz, justamente, né? Aí entra mais uma questão do autoconhecimento. Porque quando eu começo a ter esses pensamentos, eu tenho que pensar, opa, isso é algo realmente que eu quero fazer? Ou é meu cérebro aqui tentando me sabotar? Pra a gente tem que continuar nessa Exatamente. inércia, porque fica fácil, né? Inércia. Tem problema, não vou ter que discutir com ninguém. Tem discussão, mas por outras coisas, aí eu vou ter que colocar mais problema onde já tem um monte. Exatamente. Então, entra no quê? Na questão do autoconhecimento. Às vezes a gente tem que conversar com a gente mesmo. E até uns pontos que é bem interessante para a gente conseguir sair dessa lacuna é a gente pensar na gente em terceira pessoa. Então, por exemplo, eu falo assim, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Quando eu falo assim, será que a Andresa, se fizesse isso, aquilo, ela poderia ter um caminho diferente? Quando você se coloca em terceira pessoa, isso, de certa forma, por um milésimo de segundo, faz o teu cérebro mudar ali a forma de pensamento e te ajudar a pensar melhor sobre aquilo. Instantaneamente. Às vezes uma frase que você conversa, que quando você conversou comigo pela primeira vez, você me falou algumas coisas que realmente mexeram, sabe? Que você estudou, você sabe o que tem ali um efeito na prática realmente. E é verdade, né? A pessoa que você é hoje e a pessoa que você era, aquela pessoa que você era, ela vai fazer algumas perguntas para você hoje. Exatamente. E aí você me colocou nessa situação. Muito legal. Muito legal. A gente tem que pensar assim, será que o nosso eu do futuro vai estar feliz com essa situação? Lembra que você falou para mim? Porque eu contei para Andresa que a minha primeira experiência em audiência foi terrível, né? E eu não conto isso muito, assim. Acho que eu já contei, mas não é um tema que eu exploro muito. Mas eu fui para audiência.
os meus chefes não podiam ir. Eu tinha 2 chefes, eles não podiam ir. E naquela época, estagiário podia fazer audiência, mas tinha alguns juízes que não permitiram, muito poucos. E a gente podia fazer pelo menos uma audiência inicial, porque tem 2 tipos de audiência. Só a inicial, que é uma tentativa de conciliação, e a audiência para ouvir testemunha mesmo, aí demora um pouquinho mais. As audiências iniciais eu fazia a maioria, quebrava galho para eles, né? Eles não precisavam ir, porque a maioria coloca o bumbum na cadeira e levanta, porque não tem acordo, vai embora. Bom, beleza, fui para audiência. Aí, peguei um juiz, que era professor da PUC. Hoje ele é ministro do TST, não vou falar nomes. E ele me viu ali, e a cliente do escritório estava grávida ainda. E ele viu que não tinha nenhum advogado titular do escritório lá, só tinha eu. Esse juiz não permitiu nem que eu sentasse do lado da cliente do escritório. Não, pode levantar e a senhora pode sair. Acho que eu fiquei branca, né? Minha boca deve ter ficado roxa. Mais branca ainda. Aí me veio, não sei da onde, né? Que eu falei, mas excelência, a audiência não é segredo de justiça. A audiência é pública. A primeira audiência, gente. Eu nem advogada era ainda. Não era pra eu ter desistido? E você lembra por que eu fiz você contar essa história pra mim? Não lembro. Não lembra? Agora eu vou te relembrar, porque Fala. que a questão, quando a gente fala sobre mudanças comportamentais, mudanças financeiras, ela é incômoda. Ninguém gosta. Exatamente. Chato. Só que assim, se você não dá o primeiro passo para você agir, porque o primeiro passo sempre vai ser o mais difícil. Se você não dá esse primeiro passo e você não insiste, o que vai acontecer? Seu eu do futuro será que vai ficar orgulhoso ou vai ficar triste com a sua decisão lá no futuro? Isso que mexeu demais comigo. E aí, que eu lembro que eu falei pra você, justamente isso. Eu acho que eu perguntei pra você se você lembrava de algum episódio Sim. que foi difícil pra você no início da sua carreira. Ah, foi mesmo. Foi? No início da sua carreira. E que hoje, você olha pra aquilo e você fala, puxa, ainda bem que eu não desisti. Aí foi a hora que você falou, né? A Flávia, lá Do de passado. 1900 e tralalá, 1900 e tralalá. Eu me formei em 1999. Peguei minha OAB em 2000, então era 1900 e tralalá. Vai te agradecer hoje, Exatamente. da Flávia de 2023, 2024, 2020, né? Todas mais. Exatamente. Porque a gente tem uma versão, né? A gente pode mudar, a gente tem que melhorar, né? A gente muda. É. Muito me incomoda quando as pessoas falam assim, ai, mas a gente não pode mudar. Ai, você mudou, isso é ruim. Como se fosse mudar uma coisa ruim. Pelo contrário, gente. Ainda bem que a gente muda. Sim. Que eu fico pensando, gente, se eu pensasse assim na Andresa. Na Andresa, quando eu tinha 15 anos. Gente, totalmente diferente da Andresa de agora, de 37 anos. Fico pensando, já pensou se eu não tivesse mudado? Porque a mudança nada mais é que o quê? A evolução. Não é mudança de caráter, não é isso. Mas são habilidades que você adquire ao longo da vida. São experiências que fazem da gente hoje muito melhor do que a gente era lá no passado. Então, quando a gente vai propor, por exemplo, uma questão de mudança financeira, de planejamento financeiro... Você vai receber um monte de não, né? Exatamente. E vai doer. Porque, assim, todo crescimento dói. Lembra que quando você contou essa história, eu perguntei, Flávia, o que você lembra desse episódio? Doeu? Aí você falou, nossa, eu fiquei traumatizada. Mas eu não desisti, Não porque desistiu. eu era pra ter desistido, né? Porque foi uma porrada muito grande pra mim, aquilo. Mexeu muito comigo. Inclusive, assim, mas será que eu deveria? Porque como que pode agora esse juiz? Ele nem lembra da minha cara mais, né? Meia hora depois, ele nem ia mais lembrar da minha cara. Mas até hoje aquilo mexeu comigo. Até hoje mexe. Quando eu vejo ele nas redes sociais, não, eu fico com medo, eu fico apavorada. Eu falo, gente, como que é o dia a dia desse homem? Como pode? Será que ele mudou? Será que ele mudou? Exatamente. Tomara, né? Tomara Espero que ele tenha mudado também. Quem sabe ele tenha evoluído. Quem sabe, né? Porque como que você pode... A sala estava cheia de aluno dele. Não sei também se a soberba... Questão do ego. Do ego, que ele queria mostrar que ele era o juiz, né? O manda-chuva. Aí ele foi e pegou lá
a trouxona. Pegou estagiária. O que a que primeira... Era o elo mais fraco da sala, é a estagiária. Essa daqui. Ai, gente, eu fiquei muito passada, muito passada. E eu lembro que foi uma semana, assim, muito negra pra mim depois, Foi sabe? muito difícil. Porque os meus chefes, eles estavam se sentindo culpados também. Uhum. Porque eles sabiam que aquele juiz era complicado. Porque a gente sabe quando o juiz é legal e quando o juiz não é. A gente tem até uma lista. Eu tenho uma lista. Tem uma lista? Olha. Tem. Então, Então, são os mais difíceis. Tem mais de 100 juízes, por exemplo, aqui em São Paulo, aqui no ABC, mais até. Mas essa que a gente mais faz. Então, eu fiz uma lista. A primeira vara não sei da onde. A gente coloca o jeito que o juiz é, se ele é demorado, se ele não é demorado, se ele é educado, se ele é grosseiro. Na época que podia fumar, tinha juíza que fumava, dava baforada na nossa cara. Tinha uma juíza. Olha que Mas sabe o que você faz quando você faz essa lista? Você tá fazendo, sabe o quê? É estudo comportamental. É estudo Total. comportamental. Total, porque você já vai preparado, né? Exatamente. E é muito melhor, nossa. Você viu como o comportamento entra em tudo na nossa vida? Tudo na nossa vida. Principalmente no dinheiro, porque é aí que você tem que ter pulso, né? Exatamente. Com os filhos, com o marido, para não ser passada para trás. Até no trabalho, ó. Eu faço direito do trabalho. O que eu ensino para os meus clientes? Abre o olho. Você tá fazendo isso, tá te atrapalhando naquilo, naquilo. São os direitos. O burnout. Burnout é pura falta de psicologia dos gestores, né? Eles esquecem que ali tem um CPF, né? Tem um CNPJ e na frente do CNPJ tem um CPF. Exatamente. Por isso que, assim, eu acho muito interessante porque as pessoas esquecem disso, mas tudo perpassa pela questão da humanização. Se a gente tem mais empatia pelo outro, se a gente tem uma conduta mais humana, que pensa, sim, na questão comportamental, em si, na questão psicológica, todos os elos, sejam eles financeiros, sejam eles de trabalho, sejam todas as relações em si, seriam muito melhores. Uhum. A essência do seu trabalho seria essa parte humana? Eu acredito que sim, porque toda pessoa que vem falar comigo, eu primeiro preciso entender o que aquela pessoa pensa, o que ela quer, como que ela se enxerga. Então, tanto é que na nossa primeira sessão, não é eu falando, olha, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Não. A gente fala, né? Você tem que falar, porque eu preciso, a partir do que você está me trazendo, das coisas que você está me dizendo, da sua parte interna, a partir disso, sim, eu vou realizar um trabalho em cima do que é importante para você. Então, planejamento financeiro nada mais é que o quê? Alinhar os teus valores, alinhar as tuas perspectivas com o quê? Com o dinheiro. Sim. Então, isso que eu acredito que seja o melhor planejamento financeiro que uma pessoa consiga ter. E aí você cria essa confiança também, porque falar de dinheiro com outra pessoa que você nunca viu, tem gente que tem um bloqueio, né? Com certeza. Mas a gente estava falando que dinheiro, tem pessoas que dormem na mesma cama, dividem a mesma casa, mas não fala de dinheiro com outra pessoa. Então, pensa falar com uma desconhecida. E você consegue com sua preocupação, essa sua empatia de conhecer, eu quero saber quem você é. Exatamente. Primeiro, para depois eu pensar no que eu vou fazer de melhor para te ajudar. Exatamente. Aí que você cria essa sintonia com a pessoa, né? Exatamente, porque tem que ter um alinhamento. E eu digo assim, que nenhum planejamento financeiro é igual ao outro. Por quê? Porque o que é importante para a Flávia, não necessariamente é importante para o marido da Flávia. Sim. Que não é importante para sua filha. Sim. Então, por quê? Porque são pessoas diferentes. Então, cada pessoa, além de ser diferente, ela tem facilidades diferentes. Então, a forma de aprendizado dela vai ser diferente. A forma das dificuldades delas também são diferentes. Então, não tem como fazer um planejamento financeiro igual para todo mundo. Por isso que, por exemplo, tem gente que ama uma planilha. Mas a maior parte dos meus clientes, das minhas clientes em si, elas detestam planilha. Então, você acha que faz sentido eu chegar nessa pessoa que detesta planilha, logo de cara apresentar o que para ela? Planilha? Ela Gente, vai fugir. Vai fugir, vai sair correndo. Não é assim que as coisas funcionam. Eu tenho que trazer o quê? Facilidade para a vida dela. Eu tenho que trazer algo que seja assim fácil para ela executar. Porque não necessariamente saber, olha, fazer um planejamento que ela saiba quanto que ela gasta com carne, com roupa, com Uber, isso é algo saudável.
muitas vezes, um planejamento simplificado que ela consiga executar no sentido assim, olha, de que ela vê o dinheiro dela entrar, uma parte desse dinheiro ela poupa de forma automática, a outra parte ela sabe que tem que pagar as despesas fixas, e outra parte ela tem um dinheiro ali que a gente consiga colocar algumas estratégias para que ela consiga administrar, para ela viver até o final do mês, de uma forma mais simples, muito mais simplificada, vai fazer com que ela consiga executar isso do que ela ficar necessariamente anotando. Gastou 100 com roupa, gastou 200 com mercado. Gente, isso só vai fazer o quê? Com que ela tenha tanto trabalho, que ela desista do meio do processo. Então, o meu trabalho, na verdade, é simplificar a vida da pessoa, não complicar. E é o que aconteceu comigo, né, Andresa? Porque a gente conseguiu ter essa sintonia e eu sei que você consegue ter também, porque a gente acompanha, eu acompanho as suas redes sociais. Você é uma inspiração para mim. Ah, obrigada. Você também é uma inspiração para mim. Obrigada. Então, é recíproco. E eu queria que você agora finalizasse com uma mensagem para as nossas ouvintes, para as suas ouvintes, para todas as mulheres que tenham um certo receio ou alguma coisa que impede. Como que você consegue essa leveza? Passa pra gente essa meiguice que você tem, a confiança que você me passou. Por isso, até que eu fiz questão de te trazer aqui, porque eu sei que a gente vai ajudar muitas mulheres. Fala com elas. Primeiramente, obrigada, né, Flávia? Obrigada pelas palavras, pela meiguice e tudo mais. Mas vamos lá. Se fosse dar um conselho para todas as mulheres que estão aqui me ouvindo, priorize-se. E quando eu falo sobre se priorizar, muitas vezes as pessoas confundem. Agora eu preciso fazer tudo que eu quero. Não. Se priorizar é justamente o contrário. Se priorizar é você ter que tomar algumas atitudes, tomar algumas ações que muitas vezes vão te gerar um certo desconforto, mas que depois te trazem um benefício. Aqui eu falo sobre a questão financeira, mas de uma forma mais fácil, que eu sempre costumo dizer, é sobre a questão de atividade física. Gente, quem gosta de fazer atividade física? Eu não gosto. Eu, Andresa, vou para academia. Por quê? Porque eu preciso me priorizar. Eu quero ser uma senhorinha que com seus 70, 80 anos senta no vaso, levanta da cama sozinha, certo? Mas eu gosto de ir para academia? Não gosto. Mas ir para academia é me priorizar. Então, a mesma lógica eu quero que você tenha com o seu dinheiro. Cuidar do seu dinheiro, ter uma organização financeira, é se priorizar, mesmo que gere desconforto. Porque o desconforto, no longo prazo, vai fazer com que você crie novos hábitos, eu chamo de hábitos de ouro, né? Que você crie novos hábitos de ouro, que vão fazer com que isso se torne de uma forma automática para você, até o ponto que isso te traga benefício financeiro, que te traga mais alegria. Porque nada mais é que dinheiro é o quê? A gente viver bem o nosso hoje, mas viver muito melhor amanhã. Que embora a gente tenha aquela frase, né? Vamos... Não sei se eu vou cuidar do meu dinheiro, porque eu não sei se eu vou estar viva amanhã. Mas, gente, tem 99% de chance de você estar viva amanhã. Então, se eu tenho essa chance, por que não cuidar também do meu dinheiro para que eu mesma consiga desfrutar dele? Então, dinheiro é priorizar-se, e também viver bem o nosso hoje e viver melhor ainda o nosso amanhã. É isso aí, Andresa. Eu adorei nosso bate-papo. Espero que vocês também tenham gostado. Para a gente ter um pouco mais de liberdade, um pouco mais de paz, de tranquilidade. É só isso mesmo. Obrigada, Flávia. Até a próxima, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.